nesse segundo round, que é dirigido diretamente ao associado do clube, ultrapassado o conselho, o nosso trabalho é o diálogo direto com eles. Não é fácil, é verdade, mas também há muita insatisfação dentro do clube por razões diversas. E é em cima disso, lá também claro que o futebol é levado em consideração, é verdade, mas não é só futebol. O clube tem muitas outras demandas, o associado tem muitas outras demandas. Boa parte deles, inclusive, nem palmeirense mas mora na região e utiliza as instalações do clube. Então, as demandas são um pouco diferentes e é com eles que nós vamos dialogar a partir de agora. Não é fácil. A gente tem tido lá uma série de eventos, de shows, de confraternizações, né? É muito duro a gente concorrer com isso. Mas vamos fazer esse trabalho direto com o associado. Já começou, na verdade, no último final de semana e agora vai se intensificar por 5 finais de semana. Savério, assim, o filtro, que é como ficou convencionado chamar, né? O Conselho Deliberativo aprovar as duas candidaturas, o filtro teve 168 votos pela candidatura da Lena e 85 para você, o que dá para a sua candidatura. O que dá 29%. Para passar pelo filtro, precisava de 15%. São 29% que você conseguiu. Mesmo assim, teve gente que tratou pela diferença de votos como uma derrota, porque foram 85 votos contra 168. Você considera isso uma vitória ou uma derrota? E, nesse sentido, o que é que existe hoje dentro do clube, além da questão dos associados que você citou, que faz com que a oposição precise ter uma candidatura, na opinião de vocês, evidentemente? Olha, PVC, eu particularmente vejo o resultado da segunda-feira como uma vitória. Claro que cada um vê da sua forma, mas assim, analisando friamente, em primeiro lugar, nós conseguimos reagrupar sob a minha liderança os grupos de oposição, o que não ocorria desde 2018, são 6 anos. Existe aí uma dispersão desses grupos e a gente conseguiu aglutinar novamente, e esse número, seja ele expressivo ou não, o fato é que é 1/3 do conselho. Em segundo lugar, é muito difícil, quando você analisa o número de 168 que a minha concorrente teve, nós temos que lembrar que 163 nomes hoje estão vinculados a cargos como diretorias ou vice-presidências ou membros do Conselho de Orientação e Fiscalização. Então, desses 168, talvez eu erre um pouquinho, tá? Mas se for por pouca diferença, 163 nomes são diretamente vinculados à gestão. São agraciados a todo momento, inclusive e assediados também, para que não façam nada diferente. Se você for pegar recentemente, só para citar um exemplo, nos últimos 2 compromissos do Palmeiras, Red Bull Bragantino em Bragança e Atlético Mineiro no Brinco de Ouro, houve aquela sistemática de fazer uma confraternização, uma boca livre no clube e seguir para o estádio de ônibus com ar-condicionado. É muito difícil nessa condição. E terceiro e último lugar, eu falo, sem de forma nenhuma pretender ser pretensioso, mas eu tenho convicção que desses 168, a ampla maioria que me conhece há 23 anos no Conselho não teria problema nenhum em votar em mim, não fossem essas circunstâncias, não fossem questões relacionadas a grupos, correntes e momentos políticos. São pessoas que me conhecem, que sabem o que eu já fiz nesse tempo todo, sabem da minha qualificação. Enfim, isso eu ouvi durante a campanha, porque as pessoas falavam comigo, não só uma forma genuína de desejar boa sorte e dizer que em outras circunstâncias poderiam estar comigo. O que a gente pretende, o PVC, desde logo, é marcar uma posição e convidar, conclamar as pessoas a uma reflexão importantíssima, que é a do Palmeiras após a passagem da presidente. Que eu desejo, obviamente, como candidato, que ocorra agora, mas que se não ocorrer agora, vai ocorrer daqui a 3 anos. Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de uma associação esportiva que está no momento da sua maior visibilidade, e que é uma organização empresarial portentosa, com faturamento de 1 bi, e que precisa voltar a respirar áreas de democracia, precisa decididamente ter transparência em todas as suas relações, precisa desenhar a sua governança para enfrentar
o que virá, porque assim, o momento do futebol brasileiro, né, é muito disruptivo. Eu acho que, apesar de toda a relutância da classe dirigente, da falta de coesão, de tenacidade, de desprendimento, mas algum dia os dirigentes vão entender que tem um negócio na mão e que tem que curar desse negócio. E para isso, o clube não pode estar numa condição, na minha visão, obviamente, como é hoje, de uma administração absolutamente personalíssima, né, com um nível de egolatria exagerado. Nós precisamos funcionar institucionalmente mesmo. Então, esse é o nosso desafio. E essa é a razão, PVC, em última análise, do porquê de uma candidatura agora e de uma posição da oposição nesse sentido. A gente recebeu um superchat aqui do Fábio Lisboa. Obrigada, Fábio. Ele diz o seguinte: essas insatisfações são referentes a quê? Difícil fazer oposição num clube que vem tão bem esportivamente na organização financeira. E aí o Josué Costa vai além, ele diz que tem que perguntar para você o que tem de errado no Palmeiras que você vai resolver. Difícil mesmo fazer oposição no Palmeiras. Claro, Domitila, o resultado esportivo é inegável. E todos nós, eu acho que a coletividade está muito feliz por esse resultado esportivo. A gente precisa entender que o Palmeiras está nesse lugar que foi construído numa década, não nessa passagem só da presidente. Esse lugar que o Palmeiras se encontra hoje, ele tem no seu elemento, na minha visão, obviamente, cada um tem a sua opinião, ele tem o elemento transformador com a instalação e a inauguração do Allianz Parque em novembro de 2014, mês que vem fazem 10 anos. E nessa contagem dessa década, nós passamos inicialmente pela passagem do Paulo, que foi um cara certo na hora certa, em termos uma pessoa que aportou os recursos que ele aportou, que deu esse padrão de profissionalismo em determinados departamentos, sobretudo no futebol e no financeiro do clube. Tem a passagem do Maurício, que também é uma passagem muito boa, e tem agora esses 3 anos da Leila. Então isso foi uma construção, né? Isso também tem que ficar muito claro, ao lado de outros executivos que passaram, alguns que estão conosco e alguns que passaram. Esse grupo todo, esse grupo grande, fez o Palmeiras estar onde ele está hoje, que na minha visão também é um lugar irreversível. A pessoa que, seja minha concorrente, seja eu, seja quem for que virá depois, precisa errar muito para tirar o Palmeiras desse lugar. É claro que assim, o mundo exterior, e é natural que seja assim, considera só o resultado esportivo, a situação exitosa e aquilo que é passado em algumas condições até de forma panfletária, né? Ontem mesmo eu vi a Palmeiras tem equipamento da NASA, legal pra caramba, mas tem, porque é imperioso que seja assim. Todos os clubes de futebol hoje são assim, os clubes que disputam, né? Eu falo muito isso, o profissionalismo hoje ele se cinge, ele está muito restrito ao departamento de futebol dos clubes, nem pode ser diferente, tem se aperfeiçoado muito. Mas se você vai buscar outras ferramentas, outras questões relacionadas à gestão, nós não temos o mesmo profissionalismo. No caso do Palmeiras, basta dizer o seguinte: você tem 140 diretores, você tem 37 assessores especiais da presidência. Isso precisa acabar. Esse clientelismo, isso precisa acabar. A questão financeira, que também se coloca, muito embora nós estejamos num momento muito bom, e eu falo isso assim com muita alegria, porque eu fui diretor de futebol, acho que vocês sabem, né? O PVC e o André sabem, eu não lembro se a Domitila se recorda, por 4 anos, de 2007 a 2010. Era um momento muito difícil do Palmeiras, com insuficiência de recursos, enfim. E hoje, bem ou mal, nós estamos numa condição muito melhor. Porém, também não é uma condição perfeita, não é uma condição pronta e acabada. O Palmeiras, como eu disse, vai faturar esse ano 1 bi, eu acredito. Ano passado, o Palmeiras faturou 840 milhões para um superávit de 8 milhões, que equivale a grosso modo a 1%. O clube social teve um superávit de 25 milhões. Isso significa dizer, no fim do dia, que o clube social bancou o futebol. Não é exagero falar isso, tá? Não é exagero falar isso. Se a gente vai no departamento de futebol, o Palmeiras tem receitas realmente bastante portentosas, é verdade, mas tem uma despesa muito elevada. O Palmeiras faz operações bancárias de tiro curto, empréstimos de 60, 90 dias para cobertura de despesa operacional, folha de pagamento. O Palmeiras, no início do ano, em janeiro,
adiantou valores do patrocínio da sua patrocinadora até setembro. Então, se por um lado nós temos realmente dimensionado e equacionado o passivo de médio e longo prazo, o exigível, no curto prazo, leia-se fluxo de caixa, o Palmeiras tem problemas enormes que a presidente não conseguiu superar em 3 anos de gestão. Então, veja, pode parecer casuísmo da minha parte na medida que eu sou concorrente, mas a realidade é essa, não é outra. Savério, bom dia. Eu vou te fazer duas em uma. Primeiro, você tem o apoio de 2 ex-presidentes que me chamaram a atenção, eu que frequento o clube, conheço os bastidores do Palmeiras. Um deles é o Mustafa Contursi, que é vencedor, mas também tem no seu currículo a queda em 2002. E outro é o Arnaldo Tironi, que em 2012 também tem um rebaixamento com o Palmeiras. Queria saber se isso enfraquece a tua candidatura, ter 2 ex-presidentes que têm essa mancha no currículo. E a segunda, se você de alguma maneira, para fortalecer a tua candidatura, tentou se aproximar do Paulo Nobre. Paulo Nobre, que hoje é uma figura neutra dentro do Palmeiras politicamente e que eu vejo, aí eu vou colocar minha opinião, como uma tentativa de fortalecer, de fazer frente a Leila Pereira, o Paulo Nobre, que é tão querido pela torcida do Palmeiras. André, eu vou te dizer o seguinte, você é uma pessoa muito bem informada de forma geral e especialmente em relação ao Palmeiras. Eu como candidato e numa disputa eleitoral, eu tenho que contar com qualquer tipo de apoio. Todo tipo de apoio para mim é importante. Então, assim, não há hipótese numa disputa de você deixar de considerar apoios que você tem. O Palmeiras, e isso é um exemplo de outros organismos políticos, né? Mas isso é muito acentuado no clube de futebol e no Palmeiras especialmente. Eu estou no Conselho Deliberativo há 23 anos, você sabe disso. E nesse período, e é natural que seja assim, e será nos próximos tempos também, esses apoios eles se revezam, eles se alternam a todo momento. Basta você ver o seguinte, Leila, ela só teve a condição de viver e exercer na plenitude a qualidade de direitos políticos, leia-se, votar e ser votada, a partir de um endosso do presidente Mustafa Contursi. Não fosse o Mustafa Contursi, a Leila não existiria. Na campanha inaugural de conselheira, em 2017, depois ela é reeleita em 21, mas na de 17 eu falo com muita tranquilidade, até porque na época recebi telefonema, o maior cabo eleitoral que ela teve foi o Arnaldo Tironi. Ele que trouxe ao convívio dela, por exemplo, o Olivério, que hoje é um homem importante e um homem fundamental na vida dela. Então essas coisas se alternam. O maior bastião político da Leila hoje, o Grupo VB, na liderança do Vladimir Pescarmona, que você conhece, eu já estive lá. Eu tenho 3 eleições pela UVB, 2001, 2005 e 2007. Então, é um pouco relativo, sabe, essas questões. É claro assim, e eu entendo, e falo assim numa super boa, que todos os presidentes do Palmeiras, o Palmeiras tem uma história centenária, todos os presidentes, eu posso gostar mais de um ou de outro, eu tenho o que eu mais gosto, é verdade, que eu não conheci, mas pela história, mas assim, todos os presidentes, ao seu tempo, ao seu modo e na proporção que puderam, fizeram coisas boas e ruins. Entre erros e acertos, eles nos trouxeram até aqui. Essa é a verdade. Então, assim, eu não vejo problema nenhum. Com relação ao Paulo Nobre especificamente, o Paulo, por uma questão pessoal, de caráter de foro íntimo, ele abdicou da liderança que ele se forjou ao término dos 2 mandatos dele, da passagem dele, de novo, uma passagem maravilhosa, uma passagem exitosa. Um cara que foi a pessoa certa na hora certa. O Palmeiras deve muito ao Paulo. E é uma pena que ele não participe mais conosco, porque ele é um quadro que ainda tinha muito a ajudar. Eu não tentei a reaproximação pelo seguinte, eu tentei, através de interlocutores, ver se havia clima para isso, mas o Paulo
ele de fato ele não quer mais saber do Palmeiras. Ele, vamos dizer, no popular, perdeu a amizade com uma série de pessoas, dentre as quais eu. E só para finalizar, o grupo de apoio, o grupo que é o grupo mais ligado essencialmente a ele, que é da Chapa Academia, a grande maioria, se você pegar lá 30 e poucos nomes, o pessoal menos radical no compromisso com o Paulo Nobre veio em peso comigo. Eu só não tive, se você pega lá, André, dos 10 votos brancos, você tem 5 votos brancos que são votos da academia, do pessoal que tem um radicalismo muito grande com o Paulo, que não faz nada se não tiver a anuência e a bênção do Paulo. Então, só esses nomes que eu não consegui trazer, que são 5 nomes, que nós sabemos quem são. Só uma observação aqui sobre a questão do afastamento do Paulo Nobre, que se você concorda com isso ou não. Porque ele se afasta, por extensão de foro íntimo, a partir do momento em que a suspensão dele e do Genaro Marino em função do episódio da votação da Black Star, que era uma tentativa de trazer um novo patrocinador para o clube. Aquele processo, você acha que foi democrático ou foi exagerado? Enfim. PVC, eu acho aquele processo é uma mácula na história do Palmeiras, cara, para ser honesto. Eu tenho assim, um profundo desgosto por aquilo que aconteceu. Eu acho que isso nunca deveria ter acontecido. Não posso afirmar, quer dizer, eu posso dizer, mas eu não posso provar. Mas a gente que frequenta, eu estou há 23 anos no Conselho, de novo, desculpa ser repetitivo, mas ouvi de fontes fidedignas que aquilo era um processo de perseguição política. Isso não pode acontecer. Quando teve a defesa do Genaro, inclusive, foi feita por 2 pessoas, por mim e pelo Guilherme Pereira. O conselheiro Guilherme Pereira, filho do Clemente, finado Clemente, que vocês conhecem também, ele fez a defesa técnica jurídica do Genaro, e eu fiz a defesa institucional do Genaro, inclusive chamando os membros do conselho, porque por uma disposição do Estatuto do Palmeiras, nós temos, e é assim que se funciona também, em forma geral, eu estou aqui, falei que eu estou no meu escritório, eu não sou advogado penalista, tá? Eu sou advogado na área empresarial. Mas assim, no direito penal existe uma questão, quando você aplica uma pena, né? Vocês já ouviram falar aquela palavra dosimetria? A dosimetria, ela tem que levar em consideração alguns elementos objetivos, e o Estatuto do Palmeiras traz isso expressamente. No caso do Genaro, eu falei, o cara que ocupou 4 anos da diretoria de futebol, ocupou a diretoria social, que é uma diretoria super relevante no Palmeiras, para as festas, para todos os eventos que são feitos, passou pela vice-presidência. O cara jamais poderia ser apenado pela maior pena. Você teria que graduar e fazer, sei lá, uma advertência e tal, e foram para a pena de 1 ano, o que foi um absurdo. Então, desculpa, eu demorei um pouco para responder, mas é porque é um ponto muito sensível que me desagrada muito. Isso é alguma das coisas que a gente fala. O Palmeiras, o PVC, pelo tamanho e pela visibilidade e pelo que é hoje. Cara, eu fui diretor de futebol em 2008, o Palmeiras pela primeira vez ultrapassou o faturamento de 100 milhões. Em pouco mais de 15 anos, nós estamos falando de 1 bi. Esse é o futebol hoje. Quem não tiver preparado com desenho de governança efetiva, é um outro mundo, entendeu? Agenda ESG, por aí, esse é o lugar. Então, assim, eu fiquei muito chateado, eu acho que tomara que isso nunca mais aconteça no Palmeiras. E outra, para finalizar, desculpa, estou alongando, foi mais ou menos o que aconteceu também em relação ao Beluso, que foi um processo político de perseguição. Para a gente encerrar rapidamente aqui, tem uma pergunta interessante do Eduardo Verde. Valeu, Eduardo. Eu gostaria de saber qual é a dívida total do Palmeiras. Hoje, olha, Domitila, eu vou falar como ordem de grandeza, tá? Porque quando eu fui membro do Conselho de Orientação e Fiscalização, que a gente carinhosamente chama de Senado do clube, por 8 anos, tá? 4 mandatos. E estou afastado há 2 legislaturas, vamos chamar assim. Então, eu antigamente tinha isso de uma forma mais acurada. Mas eu diria para você também, muito próximo do que é a realidade, na verdade a você e para responder diretamente a quem perguntou, que é da ordem de 450 milhões, tá? Agora, leia-se, essa dívida, ela traduz o que é exigível a médio e longo prazo. Aí soma todos os compromissos que nós temos
a partir de 12 meses no tempo. Então, um contrato que eu tenho de um jogador que vá até 2026, por exemplo, ele está incluído nessa dívida. É claro, não é uma dívida assim que a pessoa fale, vou ser executado e tenho que pagar 400 milhões. Não, isso é no tempo. Então é dessa ordem, mas como eu disse há pouco, assim, super equacionado, o Palmeiras tem receita para fazer frente a isso, então não é um ponto de preocupação para a coletividade. E a parte tributária também, que o Palmeiras tem equacionado através de parcelamentos pretéritos aí anteriores. Perfeito, Savério, muito obrigada pela participação, por ter respondido as nossas perguntas, bom trabalho por aí e até breve. Domitila, super obrigado, um abração para o PVC, um abração para o André, foi um prazer rever o André, faz muito tempo. O PVC, eu tive o prazer outro dia de participar do programa e ele estava, né, com o Danilo. A Domitila, eu estou falando pela primeira vez, te cumprimento pelo teu trabalho, também foi um prazer enorme te conhecer nessa oportunidade e agradeço por isso, tá? Muito obrigado, gente. A gente que agradece, valeu demais.